Boa noite, estamos aqui com De Papo com a Medina e hoje o nosso especial de Natal é com ele, Dr. Fábio Griciunas. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, Ma. É um prazer estar aqui com você, uma alegria. E vamos falar de coisas de Natal. Isso aí, pessoal. Nós temos hoje o Papo com o Dr. Fábio vai ser voltado para as festas, comelâncias. Comemorações, é isso aí. Gente, nós estamos de Papo com a Medina, e nossos patrocinadores The Food Detect e Tulipia. E mais uma pessoa para falar melhor do The Food Detect, Dr. Fábio, que vai falar daqui um pouquinho para nós tudo sobre esse teste. Vamos lá, Dr. Fábio. Fala para mim como que foi sua viagem para a Alemanha. Gente, da última vez o Dr. Fábio estava aqui, ele saiu daqui correndo porque ele tinha que ir para a Alemanha. Me conta aí, como é que foi? O motivo de eu ter ido para a Alemanha, no mês de novembro, na cidade de Düsseldorf, tem uma feira chamada Médica. É uma das grandes, ou talvez a maior feira do mundo em materiais e sistemas de diagnósticos médicos. Então, ali você tem, desde a parte de imagem, softwares, e uma área muito grande para química clínica e patologias, e equipamentos, reagentes que estão do mundo inteiro estão presentes lá. E fazia tempo que eu não ia a essa feira em razão de alguns acontecimentos. Os últimos 2 anos foi um problema sério da pandemia. Entrar na Alemanha foi complicado, né? Porque a gente precisou mostrar que nós estávamos saudáveis e protegidos para isso, mas é uma feira muito grande. Para você ter uma ideia, fazer uma correlação aqui com o Centro de Exposições aqui do Rio, lá são 17 galpões. Igual esses? Não dá para visitar tudo. Em uma semana você não corre tudo. Eu fiquei 4 dias dentro da área específica minha, que é química clínica, diagnóstico laboratorial. Passei rapidamente por alguns outros setores de imagem, de softwares que eu tinha interesse dentro da área da mecânica ortopédica, da mecânica médica, né? Mas não dá para visitar a feira toda em uma semana. Ela é muito grande e impressionante a tecnologia, como ela vem evoluindo muito rápido e se miniaturizando. Praticidade. Então, um tablet hoje é uma ferramenta extremamente importante desde que o software use ele. E a miniaturização de tudo. De tudo, né? É muito interessante. Dr. Fábio Griciunas é biomédico, fisiologista, representante da linha de intolerância alimentar do grupo Covalent. Isso, agora nós estamos tomando uma nova identidade, né, uma nova denominação. O grupo chama-se Covalent, que é uma junção de 2 empresas, Biocis e Covalent. A Biocis foi criada em 97 com um grupo de empresas estrangeiras, alemãs, coreanas, de modo geral, e desenvolveu essa área para química clínica. E a Covalent se dedicou à área de produção local. Tá? Hoje, fundindo essas 2 áreas, a Covalent e a Biocis têm uma unidade própria de produtos, uma série de equipamentos, não sei te dizer quantos são hoje, mas aproximadamente uns 60 aparelhos diferentes e uns 400 itens de diagnóstico. Uau! Dá muito trabalho, requer muita dedicação, conhecimento e pé no chão para fazer tudo isso. Ah, com certeza. Eu imagino que deve ter, assim, né, uma bancada de frente espetacular. Vamos lá. Conseguiu se adaptar à culinária? Lá? Eu sou fã da culinária alemã. Eu me dou muito bem. A minha família é de origem europeia. Então, carne de porco, para mim, é uma carne comum dentro de casa. Os chucrutes, os repolhos, as conservas, os picles, também fazem parte dessa complexidade. Então você já estava em casa, né? Batata. É. Então eu me sinto em casa lá. Salsichas são fantásticas, os wursts lá são fantásticos. Cerveja melhor ainda. O vinho sem comparação.
Então, eu não tenho problemas. Nenhum. Comparado ao seu diagnóstico, você tem problemas, sim. Então, assim, é lógico que eu sempre falo isso, tudo aquilo que a gente come com frequência e quantidade pode nos levar a processos inflamatórios. Essa é a base da nossa fisiologia gastronômica, ou a nossa fisiologia do sistema gastrointestinal. Mas, comendo com moderação, obedecendo uma série de regras, isso só vem a nos sustentar e a nos manter saudáveis. Olha, gente, no último programa que o Dr. Fábio esteve aqui comigo, ele me ensinou uma coisa que isso não sai da minha cabeça. 4 itens que eu devo abominar da minha alimentação diária. Olha lá. 4 coisas brancas. Açúcar, sal, farinha, leite e clara. 5, né? São 6, na verdade. 6. Clara e neve, qual que é a outra? Fermento. E o fermento. O fermento... Biológico, fermento biológico. Não, lembra que eu fiz o teste do Food Detect e deu o fermento bem alto, né? Mas vamos lá. Tem como não engordar agora, nesse final de ano, nesse especial de Natal hoje, gente? Nós vamos falar sobre isso. Ganhar peso é a coisa mais fácil do mundo. Perder é uma dificuldade muito grande. Né? Existem geneticamente pessoas que se adaptam melhor. Então tem pessoas que falam, não, mas ela come o dobro do que eu como e não muda 1 grama. Eu só de vê-la comer, eu já engordei. Então a gente precisa perceber quais são aqueles alimentos que nos fornecem mais energia. Caloria é uma denominação da química como é que chama? Calórica. Então, assim, a quantidade de energia, uma caloria é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para 1 litro de água subir 1 grau centígrado. A nossa célula não sabe o que é isso. Mas energia, a nossa célula sabe o que é. E toda vez que ela tem energia, ela guarda essa energia. Para ser guardada, ela primeiro é transformada em glicose e depois ela vira gordura. Então, nós guardamos gordura. E nosso organismo ele guarda essa gordura armazena, né? Pensando sempre numa adversidade. Então, se nós ingerimos mais energia do que nós conseguimos gastar, o nosso organismo, a nossa célula é inteligente, ela guarda isso. Vai guardar. Agora, para perder isso é muito difícil. Pra você ter uma ideia, no metabolismo, para a gente metabolizar uma molécula de carboidrato, uma molécula de açúcar, nós gastamos 1 molécula de oxigênio. Para metabolizar 1 molécula de gordura, nós gastamos 8 moléculas de oxigênio. Então, o nosso organismo vai para onde? Pelo lado mais fácil, né? Então, se eu estou comendo mais energia, mais carboidrato, principalmente, eu estou gastando, usando menos energia para guardar isso. Então, eu deixo essa gordurinha guardada, bonitinha no meu estômago, no meu fígado, no meu abdômen. A mulher guarda na pochete dela, na nádega, guarda nas coxas, né? Então, isso faz parte do consumo, demanda e consumo. Esse é o caminho. É o caminho? Esse não deveria ser o caminho, né, doutor? Então, assim, na pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar chama-se exercício físico. Eu costumo dizer que eu não sou exemplo para ninguém. Me too. Eu conto, acredite naquilo que eu falo, mas não olha para mim, tá? Então, essa base de exercício físico é o que mantém todo o nosso metabolismo funcionando. Faz com que os nossos hormônios, os neurotransmissores circulem de forma equilibrada e consumam e coloquem todos os órgãos para trabalhar de forma harmônica. Se isso não tiver equilibrado, essa energia vai ser guardada em algum lugar e nós vamos sentir mais tarde porque daí a gente sente os processos patológicos. Né? E sente mesmo, né?
E vamos lá. Queria entender melhor sobre a relação de hábitos, vícios e costumes, principalmente nessa época do ano. Então, vamos definir o que é cada um deles, né? Então, o mundo, as pessoas vêm de regiões e lugares diferentes. Então, os alimentos também são diferentes. Então, o que é um hábito? É aquilo que eu consigo comer todo dia. O que é um costume? É um determinado alimento que faz parte da minha religião ou faz parte do meu processo social. E o que é um vício? Aquilo que eu consumo com frequência e quantidade. Todos os dias. Todos os dias. Então, o carboidrato para nós virou um vício, porque ele é fácil de preparar, ele é fácil de fazer, ele é saboroso. Enquanto isso, se você for trabalhar com outros alimentos, como vegetais, fibras, carnes, gorduras, isso é mais difícil. Então, a gente vai esquecendo isso durante o tempo. Mas nessa época do ano, é uma época de festividade. E nós comemos tudo aquilo que a gente acha que é prazeroso, gostoso de comer. Não é proibido comer, tá? Mas a gente vai pagar por esse, preço, né? por esse momento. Fora isso, nós estamos misturando várias coisas, né? Então, você tem que comer uma quantidade de carboidrato, junto com uma quantidade de fibra, junto com uma quantidade de proteína animal, junto com uma série de vitaminas e minerais. Aí eu misturei tudo isso daí e fiz uma lambança, né? Não. Então, isso se torna bastante difícil. Então, a gente vai passar 2 ou 3 dias se penalizando, né? Se penitenciando, fazendo, por que eu fui comer aquele leitãozinho? O problema não está no leitãozinho a recheado. quantidade. Não, o problema está naquele pudim que eu comi depois. Ah, é verdade. No excesso de açúcar, carboidrato, leite, clara de ovo. Lembra dos 5, dos 6 elementos? Eles estão lá presentes também. Então, a carne nos dá uma saciedade boa, mas o carboidrato nos leva à gula, porque ele vai trabalhar no nosso cérebro e o nosso cérebro é um tagarela. Ele quer energia. Ele fala assim, olha, põe mais uma colherinha desse pudim, põe mais uma colherinha desse quindim aí, esse bolo, então... Isso aí esse cérebro, ele é um cérebro de gordo. Não, e todo mundo tem esse cérebro. Você precisa policiar muito bem essa alimentação cerebral. Não? E, então, esse conjunto de comidas é que a gente precisa prestar atenção. Então, qual é a frequência e a quantidade? Então, eu não vou comer isso todo dia. Então, essa é a frequência. Mas a quantidade da véspera de Natal, do Natal e aquele almoço do dia seguinte, que sobrou o quê? Aquele manjarzinho sobrou. Aquele pavê, aquele pastelzinho que sobrou, aquela tortinha que sobrou. Isso é que a gente precisa ter cuidado. E é uma semana. Não, e logo em seguida emenda depois a passagem de ano. É 10 dias. Porque daí você vai em tudo quanto é lugar, né? Aí você convida, vai ser um convite na casa de um, na casa do outro. Então, são as comemorações que eu falo, e são os happy hours, e são os encontros que a gente tem na vida. Né? Então, a gente passa o ano inteiro longe das pessoas. E chega nessa época do ano, a gente quer matar tudo de uma vez. Quer fazer tudo de uma vez. Mas é verdade. Né? Então, aqueles sentimentos de amor, tolerância, alegria, ela está presente na nossa vida todo ano. Mas ela se revela de uma forma mais intensa nessa época do ano. E nós chamamos isso de espírito de Natal. Então, dentro desse espírito de Natal, é que eu desejo para mim, para você, para todos, né? Que sejam momentos prazerosos, o momento do encontro das pessoas, o encontro da fartura, o encontro da saúde, né? Mas, infelizmente, nós somos metabólicos também, né? Então, a gente precisa coordenar muito bem isso daí. Muito bem, para depois livrar disso tudo, né? Vamos lá, como cuidar de um paciente que tem intolerância alimentar a esses alimentos que a gente consome nessa época? A intolerância alimentar, ela aparece com aquele alimento que a gente está ingerindo com frequência e quantidade, porque o processo de intolerância alimentar é um processo inflamatório. Ele não é um processo alérgico.
Se eu tenho alergia à carne de porco, por exemplo, quando eu ponho carne de porco na boca, eu rapidamente vou desenvolver uma urticária, um eczema, uma coceira, inchaço, alguma coisa assim. Mas se eu tenho intolerância à carne de porco, é porque esse processo digestório não está acontecendo de forma correta. Então, essa macromolécula, se ela não teve uma digestão salivar, uma digestão estomacal, através dos ácidos do nosso estômago, uma digestão microbiológica, com bactérias, fungos, leveduras, que tem dentro do nosso intestino, e mais algumas enzimas, essa macromolécula, ela vai tentar entrar dentro da circulação e ela vai conseguir. Então, o que ela fez? Ela inflamou a mucosa intestinal. Então, ela se tornou mais permeável. Quando ela cai na circulação, ela é reconhecida como uma substância estranha. Então, uma célula própria vai dizer, esse cara não foi convidado para a festa, não, tira ele daí. E o sistema imunológico vai produzir um anticorpo específico para tirar essa macromolécula ou esse elemento indesejado. Mas, se eu estou comendo isso com frequência e quantidade, eu não tenho soldadinho suficiente para tirar isso daí. Para combater. Então, isso que a gente chama de imunocomplexo, ela vai se fixar num órgão no tecido. Quando ela fixa num órgão no tecido, ela dispara a cadeia complemento e faz o processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai durar por muito tempo. Então, isso é como um sapato apertado. Se você usar todo dia, ele vai te machucar. E você vai mudar sua forma de pisar, o seu aprumo. E na alimentação também é assim. Se nós habituamos a comer o mesmo alimento com frequência e quantidade, provavelmente a gente vai montar, se nosso sistema digestório não tiver composto ou bem formado, ele vai fazer um processo inflamatório. Então, como é que a gente cuida disso? Não comendo mais o alimento? Como é que a gente identifica o alimento? Porque para identificar é uma cadeia muito grande. Então, aí é que eu entro na história, né? Através dos testes de intolerância alimentar, como o Food Detect é um deles, onde a gente faz no consultório, são 59 alimentos. Mas vamos dizer que o paciente tem alimentos exóticos ou consome uma quantidade de alimentos semanalmente muito diferentes. Então, a gente tem outros testes com mais alimentos, mas aí tem que fazer no laboratório, porque é um processo bastante delicado, trabalhoso e requer precisão. Embora no Food Detect a gente use a mesma metodologia, mas é trabalhar com menos alimentos, então é muito mais fácil de fazer. E quais alimentos que estão aqui? Aqueles que são mais comuns. Eu, nesses 12, 15 anos que eu venho trabalhando com intolerâncias alimentares, com testes de anticorpos, anti-alimentos, eu percebo que proteína, carne, de modo geral, é o menor índice de positividade, mas ela existe também. Há uns dias atrás eu peguei um paciente que fazia tempo que eu não via esse resultado. Ele apareceu intolerância a frango. Isso é raro acontecer, mas acontece. Então vamos dizer que essa pessoa tenha insônia constante. E ela já trocou de tudo. E nós descobrimos que o frango era o elemento que pudesse estar causando esse processo inflamatório. Então, retira-se a proteína frango, ou o alimento frango, por no mínimo 90 dias. Falei, nossa, mas 90 dias é muito tempo. Não, esses 90 dias servem para eu desinflamar toda a minha mucosa intestinal, repor bactérias através de probióticos, de simbióticos, e melhorando esse processo inflamatório. O monitoramento disso é feito através do sinal e sintoma. Você vai dizendo, aquela pessoa tem insônia, depois de 3 semanas ele não tem mais, e nós estamos trabalhando ele dessa forma. Pode ser alimentos associados, por exemplo, ele pode ter o frango e o fermento, foi como o caso que deu, ou clara de ovo e farinha de trigo, ou cenoura, como um caso que eu acompanhei há algum tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Uma desinflamação. E retornar a comer o alimento, aí espaçar o tempo. Então, eu vou comer frango uma vez por semana. Não posso comer frango todo dia. Então, eu vejo assim, muitos pacientes assim,
Só como salmão. Então, esse salmão vai ser a pedra Vai apertada ser do seu Vai dar uma intolerância. É muito provável que dê positivo. Pode ser que não dê. Isso é provável também. Mas, em todo caso, vamos pesquisar isso, que tem um alimento de uso rotineiro, um alimento, vou chamar de banal, porque ele está na nossa dieta todo dia e pode ser o agente inflamatório. Gente, é tão engraçado, né? Porque você parar para pensar, qual que é o alimento mais consumido no mundo, doutor Fábio? Hoje, trigo. Trigo, né? Trigo. E é o que mais causa problema. Existem países que consomem uma quantidade de trigo bastante grande, visto Itália e os países ali do Mediterrâneo. Mas eles consomem trigo de formas diferentes. Você tem lá 3 ou 4 tipos de grãos diferentes, de genética diferente. O trigo, há 5.000 anos atrás, pelos achados arqueológicos, ele tinha 14 cromossomos, essa carga genética do trigo. Hoje, o trigo tem 46 cromossomos. Então, ele tem jeito de trigo, gosto de trigo, mas ele é uma substância, um elemento muito diferente. É a mesma coisa que nós, geneticamente, trabalhamos o ser humano para ser mais inteligente, para ser mais produtivo, uma vaca para produzir mais leite, um boi para produzir mais alimento. Então, o trigo, ele tem um componente inflamatório muito grande chamado glúten. Então, você tem diferentes tipos de trigo com diferentes quantidades de glúten. Nesses achados arqueológicos, principalmente na Mesopotâmia e no Egito, percebeu-se que tem uma série de múmias ou de cadáveres que foram achados nessas escavações com raquitismo, ou que são pessoas muito pequenas. E aí, desenvolvendo isso, a Mesopotâmia, o Egito, foi um dos primeiros países a usar o trigo como alimento básico deles. E o trigo é uma energia vazia, ele não tem nenhuma propriedade. No trigo tem pouquíssima proteína, tem pouquíssima fibra, porque ele foi macerado, mas ele tem glúten. E ele não tem nenhum outro mineral. Então, você compra hoje no supermercado farinha de trigo com cálcio, com ferro, com vitamina B, ou com complexo B. Então, esse trigo... Porque, na verdade, ele é um alimento isolado. Ele não tem oligominerais nenhum. Nada. Então, tudo que tem que ser acrescido. Por que isso na Itália foi diferente? Porque as massas, os macarrões, as pastas, de modo geral, elas estavam sempre associadas a um vegetal e a uma proteína animal. Dificilmente você come um prato de macarrão puro. Eles até comem isso. Sim, se for alho e óleo. Então, um alho e óleo. Mas, dá sabor. Mas ali tem o óleo. Isso. Já tem o alho, que tem outra substância, que vai melhorar o processo de absorção, que vai melhorar o processo imunológico. E junto disso, depois você come uma sardela, você come uma lichella, você come uma outra substância que vai complementar na parte mineral de vitaminas e outros elementos. Igual o arroz. Me fala um pouco assim, a gente está até fugindo um pouquinho aqui do nosso script, mas o arroz, eu estava até comentando com o Flávio esses dias, nós estávamos almoçando e eu falei, gente, eu não consigo tirar o arroz da minha dieta. É porque o arroz é um complemento, ele não é um alimento básico, mas é um alimento muito barato, a população consome isso. E a gente consegue flavorizar o arroz, dar sabor a ele, aquele alho, aquela cebola, aquele manjericão ou alguma coisa parecida que a gente consegue. Cúrcuma, sei lá. A cúrcuma, alguma coisa assim. Nos países asiáticos, o arroz é base da alimentação, mas eles não comem só arroz. Eles comem com peixe, eles comem com vegetais, né? Você vai para o Vietnã, por exemplo, eles te dão uma cumbuquinha de arroz e 20 outras cumbuquinhas pequenininhas que tem de tudo lá. Você vai para o Japão, acontece a mesma coisa. Eles servem o arroz, o vohan, como uma base. É como uma base, né? Uma base, mas lá tem... Às vezes tem misturado na mesma refeição, você tem carne de porco, carne de bovino, peixe, crustáceo, caracóis, esses negócios todos, e mais uma infinidade de molhos e
e vegetais. Então, o arroz, se você for comer só arroz, é o que acontece hoje, se você for procurar a população de baixa renda hoje, observar ele, é uma população obesa. Por que eles têm obesidade se eles estão desnutridos? Porque esse processo do amido, do carboidrato, está fazendo essa gordurinha no lugar errado. Então está faltando um outro elemento, eles estão anêmicos, não tem ferro, eles estão não raquíticos, mas falta cálcio, eles têm problemas ósseos, né? Tem problemas minerais que vão afetar a inteligência ou o comportamento ou a conduta da pessoa, mas eles foram alimentados, mas não nutridos. Então, essa é a diferença de você comer o cereal com numa frequência e quantidade. Doutor Fábio, e assim, os países mais pobres, mais grãos comem? Assim, porque é um elemento barato e fácil, né? Fácil, né? Então, hoje você, vamos dizer, para você criar porco ou criar frango, você tem alta dependência do quê? De milho, soja. Então, a grande quantidade, 90% da soja e do milho que se produz no mundo vai para alimentação animal. Não vai para alimentação humana. Raramente você fala, mas eu como milho. Sim, pega a população e vê qual a população que come milho. Quantos comem fubá? Que é o milho triturado e transformado na forma mineiro. De não, é o mineiro. O mineiro, mas eles gostam do angu. Do angu. Então, de onde vem esse angu? Vem do hábito e do costume indígena, porque era aquilo que eles tinham. E milho só tinha na América do Sul. O milho vai para a Europa. Se você pegar a América Central, ela é a grande fornecedora genética do milho do mundo. Vai no Peru, o Peru tem uma quantidade de milho roxo, preto, pintadinho, amarelo. Isso vai na genética do milho. Ele vai aparecer. Mas, em compensação, o milho vem apresentando hoje uma proteína muito parecida com o glúten, devido à sua transgenicidade. Né? Deveria ter mexido na matéria-prima. Eu falo assim, mexer na matéria-prima. Então, hoje, a gente não tem... Antes eu tinha milho verão, milho pós-verão, tinha um milho safrinha. Hoje o ano inteiro. Você planta milho em qualquer lugar do Brasil o ano inteiro. O ano inteiro. Né? É enquanto o trigo é a mesma coisa. Quem plantava trigo no Mato Grosso com 30 graus de calor, se ele precisa de um choque térmico para fazer a eclosão do centro germinativo? Não tinha. Geneticamente eu trabalhei isso e consegui fazer 2 safras de trigo durante o ano. Né? Então eu vou lá para Rondonópolis, tem alguém lá plantando trigo. Naquele calor. Naquele meio daquele calor lá. Vamos lá. Agora a nossa última pergunta para a gente dar nosso intervalo. É possível identificar quais alimentos podem causar intolerância? Sim, através dos testes de tolerância alimentar, que a gente chama imunomediados, mediados por anticorpos. Então, no consultório, através de uma gotinha de sangue, um furinho no dedo, você faz um teste que demora 40 minutos. Isso faz com que o médico, a nutricionista, o nutrólogo, tenha uma orientação daquela substância ou daquele alimento que está na origem dos seus processos inflamatórios. A literatura médica descreve aproximadamente 150 sinais e sintomas atribuídos à intolerância alimentar, a processos inflamatórios. E são diferentes, porque geneticamente nós somos diferentes. Então, essa expressão gênica de pessoa para pessoa faz com que a gente perceba o mesmo alimento de forma diferente. Então, por exemplo, você pode ser intolerante, como deu no teu caso lá, a clara de ovo. Então, vamos dizer que essa clara de ovo não permite que você perca peso. Eu sou intolerante à clara de ovo e tenho rinite. E uma outra pessoa tem enxaqueca. Então, o que muda nisso? A nossa expressão gênica, como o nosso organismo se desenhou ou se adaptou para isso. Então, é uma informação genética? É uma informação genética. É de expressão, não é de genética herdada. Tá? Isso é um outro lado que a gente pode percorrer por isso daí. Então, esses alimentos que são identificados através de testes.
É muito fácil, às vezes, você fazer um teste, sem não precisar fazer o teste, de uma pessoa que tem uma alimentação muito monótona. Outro dia eu fui atender uma senhora, ela come peito de frango grelhado e purê de batata. Almoço, janta, almoço, janta, almoço, janta. Que cor é essa mulher? Transparente? Da cor do purê de batata. Né? Então ela queria fazer o teste, ela queria pagar caro pelo teste. Não. Primeiro vamos equilibrar o seu hábito alimentar. Aí eu tive com ela no supermercado, encontrei com ela no supermercado. Falei, olha, vamos passar aqui. A senhora tem como gastar uma quantidade comprando almoço e janta? Bom, então vamos tentar. Ó, todo dia a senhora põe uma proteína animal, um tubérculo, um cereal e uma verdura crua. E vamos trabalhar com isso. E vim evoluindo. Um dia eu liguei para ela e falei, está indo bem? Falei, mais ou menos, né? Porque é difícil, né? E pus uma fruta ainda em dia. Ela falou assim, nossa, o senhor comprou uma maçã? Eu dei uma maçã para ela de presente. Eu falei, uma maçã? Eu falei, mas é o que a senhora vai comer hoje. Amanhã a senhora compra um caqui, uma goiaba, uma pera, alguma outra coisa. E no dia a dia. Eu depois esqueci um pouco dessa mulher, e minha mulher perguntou, e aquela senhora que você estava acompanhando? Putz, esqueci, vou lá. Então, essa mulher tinha depressão, tomava uma quantidade de antidepressivo, não gosta de cozinhar, assistia a televisão o dia todo, não gosta de cozinha de modo geral, de atividade. Então, era uma pessoa triste. Quando eu encontrei ela depois desses 60 dias, aquela rotisserie que eu fui, aquele supermercado que eu fui, eles chamaram ela pelo nome. Então, porque estava constantemente. Então, ela estava indo lá. E as pessoas do balcão, eu falei, puxa, ela está vindo aqui. Então, do que a senhora não gosta? Eu às vezes não como beterraba. Não, mas não é para comer beterraba todo dia. Beterraba é comer uma vez a cada 15 dias. Mas a senhora não pode, a senhora tem que comer uma cenoura, uma beterraba, um nabo, ou uma batata. Tem que comer com isso. E eu fui acompanhando ela. O estado de humor dela mudou. Por quê? O fato dela sair de casa, comprar o janta, e ela não podia comprar o almoço e janta na mesma hora. Ela tinha que sair de casa, ir ao supermercado, aquela rotisserie, comprar o almoço. De tarde ela voltava e comprava a janta. E não pode comprar a mesma coisa para almoço e janta. Então eu pus ela para fazer um exercício. Mudar a rotina. Mudar a rotina. Passado um determinado tempo, falei, agora nós vamos mudar a sua rotina um pouquinho. A senhora não vai mais comer aqui, não vai mais comprar comida aqui. A 2 quarteirões abaixo tem um restaurante e tem um buffet, um self-service. E a 2 quarteirões, 3 para cima, também tem um restaurante self-service. Então a senhora vai comprar de manhã aqui, embaixo, à noite lá em cima. Ah, não, mas aqui embaixo e lá em cima. Aí, no terceiro encontro, já passou quase meio ano, né, uns 6 meses para isso, essa mulher estava de cabelo pintado, de unha feita, estava vestindo jeans, coisa que ela não fazia, estava maquiada. E ela falou para mim assim, hoje é quinta-feira, é dia de eu ir ao cinema com um grupo que eu fiz amizade com eles. Eu falei, mesmo, onde a senhora arrumou esse pessoal? Nos restaurantes. Aí elas sempre querem me levar para um outro restaurante, mas se o senhor falou que era para continuar aqui, eu estou aqui. Então, o que eu fiz na alimentação dessa mulher? Eu sociabilizei ela. Através do processo nutricional alimentar, ela foi sociabilizada. E o fato dela gerar estima para ela, autoestima para ela. Então, isso o tratamento alimentar faz parte do nosso dia a dia. Você mudou, além da rotina dela, você mudou a história dela. E essa mulher falou, não, eu queria pagar suas consultas. Eu falei, isso não é uma consulta. Eu sou seu amigo hoje. Tô te ajudando, estou te salvando. A senhora vai comprar uma cesta básica, aquilo que a senhora puder, vai fazer uma doação para uma entidade. Né? E aí as pessoas assim, onde é que é seu consultório? Eu falei, não, eu não tenho consultório. Eu trabalho com nutricionistas e nutrólogos e através dessa conversa e do teste de intolerância alimentar, nós orientamos pessoas a procurar os seus hábitos, vícios e costumes com frequência e quantidade. Né? É isso aí, pessoal. Olha, hoje está um show. Aqui o conteúdo tá riquíssimo, tá? Um especial de Natal para vocês. E nós voltamos já já
com De Papo com a Medina. Pessoal, estamos de volta com o nosso especial de Natal e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Fábio Griciúna. Gente, é uma dificuldade, porque o nome dele, né? Vamos lá, Dr. Fábio. Intolerância versus alergia. Então, qual é a diferença dos dois? A alergia é um processo imediato. Então, por exemplo, você é alérgico a café. Então, eu tomei café, rapidamente eu me empipoquei todo. Inchou o pé, inchou a mão, apresentei rinite, urticária. Então, isso é um anticorpo, uma reação adversa ao alimento, uma reação do nosso organismo imediata. Ela acontece em meia hora, ela está acontecendo isso. E ela é modulada por um anticorpo chamado IgE. A intolerância é um processo inflamatório. Você pode ser intolerante a café e não perceber ele. Você toma café todo dia e aquela rinite que você tem, você atribui à poluição, à maquiagem que você usou, a outro alimento que você não consegue identificar, mas ele pode ser provocado pelo café. Então, ele é um processo tardio, que a gente chama também de as intolerâncias de alergias tardias, ou alergia do tipo 3, dentro dessa da classificação das alergias. Então, essa é a diferença da alergia e da intolerância. O termo intolerância não é um termo muito próprio, eu considero assim, porque atribuiu-se intolerância à deficiência de lactose. É verdade. De lactase, aliás, não de contra a lactose. Quando a gente fala intolerância... Então, se eu falar assim, fala uma intolerância, você fala lactose, logo de cara, né? Mas ele é um termo genérico, ele é um termo muito amplo. Na verdade, eu gosto assim, eu tenho reações adversas aos alimentos, eu vou procurar quem é o mediador. Então, na alergia também, é uma reação adversa do nosso organismo a um elemento. Então, por exemplo, eu posso ser... Na alergia, o processo é um pouco mais amplo também, porque você pode entrar numa loja e sair espirrando. Daqui a pouco eu saio com coceira, porque aquele perfume, aquele aroma, aquele odor, ou aquele tecido te levou a um processo alérgico. Eu sou alérgico a queijo provolone, por exemplo. Por que eu não sou alérgico a mussarela, brie, emmental, nada disso? Só o provolone. Só o provolone. Aí eu fiquei 5 anos caçando isso. Então, eu não sou alérgico ao queijo provolone. Eu sou alérgico a um aditivo que se coloca no queijo provolone, que dá sabor, aroma e o aspecto de defumado. Então, nem todas as marcas usam isso. Então, eu vou lá para Flores da Cunha, Bento Gonçalves, lá nos meus amigos italianos, eu como 1 tonelada de queijo, lá não me acontece nada. Agora, se você me convidar aqui para comer uma pizza 4 queijos, eu vou falar, ó, obrigado, não quero, porque eu não sei qual é a origem desse provolone. Então, na alergia, tudo aquilo que é imediato, você evita. Então, se o café você associa à sua rinite, o que você faz? Não vou tomar café. Mas essa tua rinite pode ser oriunda da intolerância ao café ou da reação adversa mediada por IgG, e você continuar tomando café e fala assim, não sei o que me causa essa rinite. Deve ser a poluição, deve ser o perfume que eu usei hoje, ou deve ser pessoas, né? Porque a gente pode ser intolerante a pessoas também, né? Então essa é a diferença. Eu falo assim, que a gente pode ser intolerante a pessoas, partido político, religião, alimentos, uma série de situações, né? Então, por isso que eu chamo que é uma reação adversa a algum elemento ou ambiental, ou alimentar, ou estrutural. É isso aí, gente. Olha, tudo voltado à alimentação, né? É um assunto, é polêmico, é extenso, é profundo, né? E cada dia mais. E eu gosto que... E é diverso também. É diverso. E, doutor Fábio, é a segunda vez que está com a gente aqui. E para mim é só enriquecer, né? Em questão de conteúdo, isso para mim é muito bom. Doutor Fábio, me fala uma coisa. Existe cura para intolerância? Sim. O que nós temos que fazer? Desinflamar. Então,
Se você tem um sapato apertado que te faz uma bolha, se você não usar aquele sapato, você vai curar aquela bolha, aquele calo, aquele ferimento que você fez no pé. Como é que você pode voltar a usar aquele sapato? Ou alaciando ele, ou corrigindo o número dele, alguma coisa assim. Nas intolerâncias, a mesma coisa. Se ela é um processo inflamatório e advém de deficiências de enzimas digestivas, de acidez estomacal, de permeabilidade da mucosa intestinal e da microbiota intestinal, se eu corrigir esse ambiente ou essa situação e rotacionar esse alimento, não usar ele com frequência e quantidade, o que eu fiz? Esse processo inflamatório saiu, eu repus microbiota, repus elementos digestórios, e aí eu posso voltar a uma vida normal. Mas eu posso voltar a comer esse alimento? Vai voltar a comer. Você não vai voltar a comer todo dia. Algumas pessoas voltam a comer todo dia. É aquilo que você falou no início. A comer uma vez por semana e não todo dia. Então é assim, você tem aquele alimento que você não consegue identificar, que te dá rinite, dor muscular, insônia, enxaqueca, irritabilidade. Lá em São Paulo, eu acompanho 3 psiquiatras que fazem o teste de intolerância alimentar no consultório deles, porque eles percebem que os hábitos alimentares podem levar a processos psiquiátricos, ou de irritabilidade. Ou alguma outra situação muito parecida. Você sabe o que me causa a irritabilidade que eu descobri? E eu descobri depois do nosso último programa? A mexerica, a bergamota. Então, pode ser que ali contenha um alimento, porque não só alergia, não só intolerante. Nós temos outras situações que são mediadas. Nós temos citotoxicidade, por exemplo, que também é uma situação mediada por um anticorpo. Então, aquela bergamota, aquela mexerica, ela pode conter, dentro da sua composição, ou um aditivo, que é um elemento usado como defensivo, um defensivo agrícola que pode estar te levando a isso. Ou a própria estrutura do alimento em si. Pode ter uma determinada molécula, um determinado ácido, ou alguma coisa muito própria dela que te leva a esse processo de alergia, intolerância ou alguma coisa assim. Sabe o que é engraçado? Comecei a estudar sobre ela. Descobri algumas coisas, né? Exemplo, ela traz ansiedade. Entendeu? Tem um negócio chamado, que eu estudo também, chamado frequência. Não frequência de quantidade. Todo elemento, toda célula tem uma frequência própria. O que é a frequência própria? Como essa molécula vibra. Então, ela pode ter, a sua frequência não é própria para ela. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar e criar a antifrequência. A medicina vai trabalhar nisso daqui a 20 anos, que eu acredito. E aí descobri, né, que ela também, o formato dela é um formato de placenta, entendeu? Ela é rica em inúmeras coisas, mas ela é maléfica. Para mim, ela é maléfica. Então, deixa eu te falar uma outra coisa. Um assunto que eu estudo chamado biodecodagem. O que é biodecodagem? É um processo neuroimuno, endócrino, imunológico, que nós temos gravado no nosso subconsciente, onde você associa a forma, por exemplo, da mexerica, a uma situação adversa que você viveu quando você era criança ou pré-concepção. Então, a gente, dentro desse processo de biodecodagem, a gente estuda algumas pessoas, como um caso clínico, onde você vai conseguindo tirar ou despertar esse duplo envolvimento. Exemplo, minha mãe comeu um alimento quando estava grávida de mim. Isso marcou ela. E marcou ela porque ou foi muito bom ou fez ela passar muito mal. Então, o que ela fez? Nesse momento de choque,
do órgão-alvo de choque, ela transmitiu isso para você. Isso está gravado no seu subconsciente. E não vai ser medicamento que tira isso. O que vai tirar disso daí é você liberar essa energia que você vem guardando. Há uns dias atrás, um mês mais ou menos, eu assisti, né? Eu não aplico essa técnica por enquanto, falta ainda um pouco de conhecimento, mas eu vi aplicando essa técnica numa pessoa que abortou, é o quarto aborto dela. E o que levou ela a abortar? Quando ela era garota, ela tomou um tombo de bicicleta. E isso, a mãe e o avô questionaram ela assim, tá vendo? Andar de bicicleta mata criança. Isso ficou no subconsciente dela, então ela sempre associa isso, que uma criança pode morrer andando de bicicleta. Então ela mata o filho dela, antes que ele possa andar de bicicleta. Mole? Negócio maluco, né? Não, forte, né? Então, isso foi uma técnica desenvolvida por um francês chamado Clément Fléchet. Ele era um enfermeiro de um hospital psiquiátrico. E ele observava que pacientes que eram tratados com mais carinho, com mais amor, com mais disciplina, chegavam a se curar dos processos de esquizofrenia. E outros pacientes que eram tratados única e exclusivamente quimicamente, esses não tinham recuperação nunca. E aí você vai procurar as teorias de Freud, do Jung, dos grandes psicólogos, dos grandes fisiólogos, dos psiquiatras, você vai encontrar que o processo imunoneuropsiquiátrico, hormonal, ele está bem presente nisso. Não, isso é uma verdade, né? Porque, na verdade, são estruturas que a gente cria no decorrer do tempo e estrutura que nós herdamos também. Sim. Exemplo, meu pai criou uma estrutura que, tipo, exemplo, que comer a carne de porco faz mal. Um exemplo, né? Então, a carne de porco, pra mim, eu não vou querer comer, não quero ter o contato, porque eu sei que ela faz mal. Que é igual aquilo do passado que criaram os escravos. A manga com leite faz mal. E não era pra isso. Era pra eles comer a manga e não tocar no leite. Vou criar uma situação de pânico para resolver uma situação física, né? O negócio todo. Então, aí dentro da medicina alemã também existe uma técnica chamada nova medicina germânica que trabalha com isso. Com energias. A medicina ayurvédica é assim, a medicina chinesa é assim. O dia que a gente conseguir controlar, e identificar e codificar essas energias, muitos laboratórios vão fechar. Mas esse é o medo do mundo químico hoje, do mundo econômico, né? Por que eu vou pegar uma criança em idade escolar e fazer ela enxergar a natureza, enxergar o companheiro dela de escola de uma forma mais harmônica, mais carinhosa, do que eu provocar? Eu falei, esse daqui vai ser teu grande concorrente. O que ela faz? Mas hoje na verdade, estão criando pessoas assim. Então, assim, concorrência. Então, quando você apresenta uma teoria hoje, dentro do mundo médico, assim, você apresenta uma teoria, quem vai ser beneficiado por essa teoria, logo é tratado ou agredido pelo time adverso. Porque falou, não posso deixar esse cara falar que se ele respirar direito, sara. Não, eu tenho que dar um medicamento para ele respirar. Eu acredito que dentro de 20, 30 anos a medicina mude muito dentro dessa área da biodecodificação, do duplo vínculo. Né? Então, vamos dizer as alternativas para generalizar tudo, né? Mas já está indo para esse lado há muito tempo. Não, vai indo porque o número de profissionais ou de pessoas interessadas e de autores que queiram discutir o assunto, que queiram levar o assunto, não impor o assunto. O que a gente tem que fazer é apresentar o assunto. Eu tenho uma série de pessoas que falam assim, esse teste não funciona. Esse teste é balela pura. Mostra para mim a sua argumentação e a sua teoria e vamos discutir isso. Pode ser que você me convença. Por enquanto, não me convenceu. Né? Então, eu acho que esse é o mundo, esse é o universo que a gente tem que trabalhar hoje. Doutor Fábio, aqui está, né, o Food Detect, o teste, né,
Aqui tá até aqui com os Papai Noéis em cima, gente. Né? O Food Detective é o nosso patrocinador. Né? Um dos nossos patrocinadores aqui principais. São ele e a Tulipe Cosmético. Né? E aqui eu queria desejar à família aí. Deixa eu voltar para me lembrar. Covalente. Né? Um Feliz Natal. Né? Obrigada pela parceria até aqui. E pro senhor também, né? Boas festas. Um Natal abençoado, né? Que o Senhor continue cada dia mais transmitindo esse conhecimento, que para mim, eu sou uma esponja. Eu pego tudo, né? Eu sei que eu não sei, mas que eu desconfio de muita coisa. Você desconfia. No início eu falei para ele assim, se não souber de alguma coisa, eu falei, eu invento. Não, eu tô brincando. Não, o inventar significa observar. Eu vou observar. É muito difícil você falar de alguma coisa que você não conheça. Então não diga não. Procure saber primeiro. E outra coisa, no assunto aqui em questão, você é mestre. Então a gente não precisa discutir. Muito obrigado por mais uma vez estar presente com a gente aqui no Papo com a Medina, na Lully FM, para o Brasil todo. Né? Para mim é um prazeraço. Mês que vem eu quero o senhor de novo para a gente fazer mais uma série do Food Detective. Vamos. Né? E eu quero que o senhor traz um monte de novidade para a gente discutir aí. Tá né? bom. Para mim... Tá certo, e dentro desse espírito de Natal, muito a paz, alegria, saúde, sabedoria, os ilumine. Amém. Amém. Valeu, doutor Fábio. Tá muito bem. obrigado. Obrigado a você. Tchau. Gente, Feliz Natal a todos vocês. Um beijo grande. Igualmente.